Uma boa noite, queridos amigos e companheiros do Grupo Espírita União de Kardec. É um prazer imenso poder estar aqui compartilhando com vocês mais esta reunião, aproveitando estes momentos de reflexão e, de uma certa forma, buscando no Evangelho do próprio Cristo, sobretudo à luz da doutrina espírita, da forma como Kardec codificou através dos ensinos dos Espíritos, facilitando assim o entendimento das palavras e dos ensinamentos do Cristo. Como é bom poder nos reunirmos ao redor dos ensinamentos de Jesus, sobretudo para que, dentro do nosso coração, possa acalentar este sonho de encontrarmos a felicidade, encontrarmos e trabalharmos para a efetivação do reino de Deus dentro do nosso coração, como ele mesmo se expressou aos seus discípulos. Mas, para isso, nós precisamos e devemos, acima de tudo, nos conscientizarmos dessa tarefa, desta missão e alimentar estes nossos desejos de forma consciente e clara e, sobretudo, através do entendimento destes ensinamentos do Mestre. Talvez, e na minha opinião, como já tive a oportunidade de dizer aos senhores, a nossa maior dificuldade é justamente entender os ensinamentos do Cristo para que não fiquemos apenas como os escribas e fariseus na prática de atos exteriores. É necessário que vibre dentro de nós, nas nossas fibras mais íntimas, essa verdade trazida pelo próprio Cristo e que nós nos convençamos de que realmente ela representa a verdade, a ponto de modificar as nossas ações e os nossos pensamentos. É uma das perguntas que sempre faço. Estamos realmente convencidos dos ensinamentos do Cristo? Porque Jesus disse, lá em João capítulo 8, versículo 31, porque o 32 que todo mundo conhece, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas no capítulo 31, João faz referência ao próprio Cristo quando ele diz: e ele se virou para os judeus que haviam crido nele. Ou seja, para aqueles que efetivamente creem no Cristo, conhecendo a verdade liberta. E nós já estamos efetivamente convencidos? Meus queridos, como foi justamente proposto para a reflexão desta noite, e vai ser uma reflexão breve por conta exatamente do nosso tempo, porque demandaria um pouco mais de estudos aprofundados, talvez, por que não, até mesmo algumas horas, para nos debruçarmos de forma a entender com muita clareza os mundos de regeneração. E é claro, nós não podemos ficar apenas e tão somente ligados nesta parte ou neste texto dos mundos regeneradores. Eu gosto sempre de voltar um pouco para entendermos o contexto onde Kardec nos colocou. E para isso, os textos bíblicos que ele cita no início de cada capítulo são de extrema importância. Gostaria, pois, de fazer referência exatamente àquilo que consta no início, de onde Kardec extrai lá do Evangelho de João. O Evangelho de João com as suas características que nós com certeza não vamos aqui comentar por conta do próprio tempo. Mas é um evangelho onde Jesus procura revelar a verdade, no primeiro momento ou nos primeiros capítulos, ao povo em geral. Na segunda parte, do capítulo 12 até o 18, Jesus revela a verdade para os seus amigos. É aquela estrutura do Templo de Jerusalém que nós já tivemos oportunidade de comentar com os senhores nas nossas reuniões presenciais. E o capítulo 14 está justamente nesta parte onde Jesus revela para os seus amigos
algumas verdades. E dentre elas está justamente essa, de que na casa do meu Pai há muitas moradas. Todos nós temos a certeza dessas moradas? E interessante, eu vou aqui abrir um parêntese, se vocês me permitirem, numa exposição do próprio Haroldo. O Haroldo, como vocês sabem, ele fez uma tradução do Novo Testamento, e ele especializou-se justamente em hebraico, em grego, exatamente para facilitar e trazer para nós alguns aspectos, e eu gosto muito desses aspectos interessantes. Por quê? Porque além de nos remeter à própria época, à cultura da época, nos faz entender, sobretudo, o contexto em que Jesus disse e como aquele povo deveria ter assimilado. Por quê? Porque da mesma forma nós devemos hoje assimilar esses ensinamentos do Cristo. E o Haroldo, com muita propriedade, vai nos dizer que na tradução correta daqueles textos, inclusive buscando a cultura daquele povo, Jesus disse que na casa do meu Pai há muitos aposentos. Só que foi traduzido por moradas. A gente sabe do grande simbolismo e até mesmo da dificuldade nas palavras que aquele povo possuía, assim como nós possuímos hoje. A gente não tem uma clareza na tradução ou no significado de muitas coisas. Se nós pegarmos determinados livros, determinados autores, até mesmo romances de escritores como Machado de Assis, como José de Alencar, por exemplo, nós vamos ter que pegar inclusive um dicionário para tentar acompanhar o que eles estavam querendo dizer, justamente por conta do vocabulário. Se nós pegarmos na doutrina espírita, por exemplo, o próprio Emmanuel ou André Luiz, Joana de Ângeles, nós vamos ter também que nos fazer acompanhar de um dicionário para entender algumas das suas palavras. E naquela época, da mesma forma. Então Haroldo vai dizer que numa tradução bem correta, adequada e ideal àquela época, Jesus disse exatamente para os seus amigos: na casa do meu Pai há muitos aposentos. O que é a casa do Pai? É o universo. E o que são os aposentos? São os diversos quartos que a casa possui, onde todos os seus filhos estão convidados a entrar. E cada um destes aposentos com características que lhes são próprias. E aí entramos neste mundo de regeneração. Qual é ou como são as características dos aposentos que representam os mundos de regeneração? Que, nas palavras de Santo Agostinho, são justamente fantásticas, adequadas e ideais para o nosso momento. Ele vai dizer, acima de tudo, que, primeiro, começa o texto falando que estes aposentos na casa do Pai, ou essas diversas moradas, têm alguns melhores e outros piores do que a terra. E que a terra está nessa condição de prova e expiação, mas que deseja passar à regeneração. E aí começa justamente os esclarecimentos de Santo Agostinho quanto à regeneração. E uma das coisas que nos chama mais atenção é que ele deixa claro que o mundo de regeneração é um mundo de transição. Isso é importante, meus queridos, porque a gente precisa justamente entender que o mundo de regeneração ele não é um mundo propriamente dito e que nós nos arrastaremos muito tempo nesses mundos. Inclusive tem alguns estudos sobre a lei dos ciclos, que nós também não vamos falar aqui por conta do nosso tempo, que fala justamente de um ciclo que a Terra precisa completar de mais ou menos 7.000 anos. E que este ciclo de 7.000 anos, assim como todo o universo é dividido em ciclos, e também o Haroldo tem um estudo, um seminário muito interessante sobre isso, ele começou justamente com Adão há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E 4.000 anos com mais 2.000 anos depois de Cristo, nós completaríamos esse ciclo de 7.000 anos com mais cerca de um ano, que poderia ser justamente, ou com muita tranquilidade, isso não é
tá? Uma verdade, vamos assim dizer, tá? Mas com muita tranquilidade nós poderíamos compreender essa transição como justamente esses 1000 anos que faltam para atingirmos essa própria felicidade, aos mundos felizes. Por quê? Porque Santo Agostinho deixa muito claro, mundos de regeneração são mundos de transição. E como mundos de transição, ele fala que são mundos de repouso, de tranquilidade. Quando nós estamos saindo justamente desta luta que representa os mundos de provas e expiações, nós precisamos de um pouco de calma e de um pouco de tranquilidade. E nesta calma e nessa tranquilidade, não significa que nós estaremos livres das nossas provas, absolutamente, mas nós estaremos livres das expiações. As provas ainda serão necessárias. Por quê? Porque nesse processo da transição eu preciso demonstrar que eu estou preparado para chegar aos mundos felizes. Essa transição serve justamente para continuar fazendo a peneira, para justamente identificar aqueles espíritos que querem efetivamente avançar nessa escala evolutiva. E Santo Agostinho deixa isso muito claro no seu texto. Inclusive aqueles que não demonstrarem este desejo e essa vontade e a própria prática do bem, eles poderão ser remetidos novamente aos mundos de expiação e provas, para que lá continuem o processo de depuração. Um processo de depuração, portanto, ele pode ser feito tanto nesses mundos de transição chamados de regeneradores, quanto nos mundos de provas e expiações. Assim como aconteceu com muitos capelinos que para cá vieram, e quando terminaram o seu processo de purgação, retornaram à capela. E eles vieram para o mundo de provas e expiações. Então Santo Agostinho deixa justamente isso muito claro, dessa natureza da transição dos mundos de regeneração, no qual nós estamos aí prestes a entrar, ou nós já estamos nesse processo da transição para o mundo de transição. Vejam, quando Kardec inicia esse processo de codificação da doutrina espírita, nós vamos ver muitas mensagens dos espíritos justamente nos alertando e falando para nós, olha, inicia-se a era da transição, a transição para os mundos de regeneração, que também são mundos transitórios. Então, fiquemos bem alertas com relação a isso e, sobretudo, vamos trabalhar dentro de nós, a fim de que nós consigamos esta passagem para este mundo onde a depuração ainda será uma necessidade para todos nós. E este processo de depuração consiste justamente na eliminação das nossas paixões, dessas paixões das quais ainda somos escravos, sobretudo o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Ainda não seremos perfeitos, não, mas a escolha justamente recairá para controlar estes mundos, como o próprio Evangelho nos traz. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Aí está, portanto, a regra básica que nós precisamos entender, aprender e assimilar para nós sermos selecionados a continuar aqui nesse planeta, nesse processo de transição e de regeneração. Muito obrigado pela paciência de todos vocês, pela tolerância, muita paz e ótimas reflexões. Que Jesus acompanhe e abençoe a todos, inclusive a família de cada um de vocês, em especial neste momento que estamos atravessando. Que assim seja.